a partir do versículo 14 até o final não chega a ser o final. Versículo 30. Lucas 4, 14 a 30 diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cure-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Podeis assentar, irmãos? Certamente, o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as promessas de Deus para a nossa salvação de maneira completa, o que exige de nós uma posição diante dele. O que encontramos no Evangelho, segundo escreveu Lucas, é que essas promessas se concretizaram na vida de Jesus, porque ele viveu debaixo do poder do Espírito Santo, como servo de Deus que veio para morrer por nós. É o que podemos perceber, por exemplo, no capítulo 3, versículo 22 deste mesmo Evangelho, quando lemos que o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o batismo de Jesus representa esse momento no qual publicamente se tornou manifesto que ele havia recebido a unção do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 14, é a continuação do relato de Lucas sobre a tentação. E esse relato inicia no versículo 1 do capítulo 4, Lucas 4, 1, dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Esse mesmo Espírito, então, segundo o versículo 14, que inicia o texto que nós lemos, fala sobre o poder do Espírito na vida de Jesus,
levando toda aquela região a reconhecer que ele de fato estava realizando uma obra extraordinária. É tanto que todos, o texto diz, glorificavam a Jesus, porque Jesus se apresentou como o ungido de Deus. É isso que nós encontramos nesse texto, que essa unção era a unção messiânica, que identificava Jesus como sendo o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento se concretizou na vida e no ministério de Jesus. É isso que Lucas está compartilhando através do seu ministério. Ele está dizendo que aquilo que foi profetizado, por exemplo, por Isaías, teve a sua manifestação plena naquele momento, naquela era presente, que se iniciou com a vinda de Jesus e com o início do seu ministério. Mas é impressionante como há uma grande reviravolta nesse texto, nós podemos identificar aqui, na sequência que lemos, porque mesmo se apresentando assim e dando provas de que ele de fato era o Messias, Jesus é rejeitado pelos seus próprios conterrâneos, pelos seus vizinhos, seus conhecidos, que não aceitaram ser ele o Messias de Deus. Meus irmãos, o lugar e o momento não poderia ser melhor. Jesus estava no lugar certo e na hora certa, preparados por Deus para fazer aquele anúncio. Ele estava em Nazaré e ele estava num dia de sábado e numa sinagoga. A sinagoga era o lugar que reunia pelo menos 10 judeus zelosos da lei, que reuniam-se para orar, para recitar as bênçãos, mas principalmente para ler as Escrituras e buscar entendimento das Escrituras sobre o cumprimento das suas promessas, especialmente na vinda do Messias. Então Jesus está ali, na sua cidade natal, e agora ele participa desta reunião que acontece na sinagoga. O que os estudiosos nos informam é que era comum que o dirigente da sinagoga concedesse a palavra a um rabino visitante, que tinha então o privilégio de poder ler a Escritura e fazer uma interpretação, um comentário messiânico. Então, a Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, já havia sido lida em uma passagem que estava ordenada, havia uma liturgia, um lecionário, e a segunda leitura era essa, nos profetas. Jesus então está sendo assessorado aqui por um servo da sinagoga que cuidava de várias atribuições, dentre elas selecionar os livros, porque ele não leu assim, meus irmãos, numa Bíblia impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, nem acessou no aplicativo. O aplicativo da nossa igreja tem uma Bíblia, você pode ler. Mas Jesus precisava de assistência porque eram muitos pergaminhos que precisavam ser abertos, desenrolados, para se posicionar na leitura do texto. Jesus então faz a leitura, leu em hebraico, traduziu automaticamente para o aramaico e fez um comentário. Ele leu uma profecia sobre a unção do Messias pelo Espírito Santo, que está em Isaías capítulo 61. Mas foi o comentário dele, meus irmãos, que levou a uma reação e a uma grande reviravolta nessa narrativa, porque ele disse: hoje se cumpriu essa profecia. Era o que todos esperavam ali, era quando se iniciava o debate. Qual a posição que esse rabino visitante, que a gente sabe que já realizou muitos sinais na região de Cafarnaum, qual a interpretação que ele vai dar à vinda do Messias? E Jesus diz: hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Com isso, meus irmãos, aquela admiração inicial, a ponto de Jesus ouvir que as suas palavras eram palavras de graça, começou a mudar para uma espécie de sarcasmo, de ironia. Mas esse não é o filho de José? E Jesus, como sondava o coração daqueles homens, pôde tornar claro o que eles estavam pensando. Vocês estão esperando que eu faça tudo aquilo que eu fiz em Cafarnaum? Seria isso? E vocês estão
esperando então que eu realize os mesmos sinais aqui na minha cidade. Mas ele disse: o profeta não é bem recebido na sua própria terra. Mas na verdade o sentimento de vocês é o sentimento de rejeição a mim como Messias, assim como os profetas foram rejeitados. Ele cita 2 exemplos, Elias e Eliseu, e agora ele realmente toca na ferida, porque ele associa a postura daqueles homens, daquela geração, à mesma postura da geração dos profetas. E mostra que foi por isso que Deus realizou sinais entre estrangeiros, entre pessoas doentes, como os leprosos, que eram considerados indignos. Só para nós termos uma ideia, meus irmãos, um judeu, segundo William Barclay, ele declarava constantemente que o motivo para Deus ter criado um estrangeiro era para servir de combustível para o fogo do inferno. Essa era a visão que um judeu tinha. O seu nacionalismo, o seu exclusivismo era tamanho. E Jesus então está mostrando que isso é fruto do egoísmo, do orgulho, a rejeição ao Messias que se apresentou como o ungido de Deus. Esse texto nos ajuda, meus irmãos, a compreendermos que há uma exclusividade em Jesus, há uma singularidade na pessoa e na obra de Jesus que exige de nós a tomada de posição. Jesus é o Messias de Deus, ele é o próprio Deus que veio cumprir as suas promessas, mas ele não se deixa domesticar, ele não vai atender às nossas expectativas, ele vai exigir de nós uma decisão. Ele veio para cumprir a sua obra, mas essa obra se concretiza na vida de cada um de nós quando nós tomamos a decisão de aceitá-lo. Jesus, portanto, é o ungido de Deus, que cumpre as promessas de salvação. E essa salvação, meus irmãos, segundo o texto que Jesus escolheu e a forma como ele anunciou, representa que Jesus é ungido de Deus porque ele é o único capaz de libertar totalmente o ser humano. Havia uma expectativa de que o Messias fosse um libertador político. Basta entendermos como essa profecia de Isaías era interpretada historicamente. O profeta Isaías entendia que ele, profeta, quando foi usado por Deus para anunciar primeiro essas palavras, em Isaías 61 nós encontramos esse texto, entendia que ele havia sido ungido pelo Espírito Santo para anunciar a libertação do cativeiro babilônico. E isso aconteceu de fato. Depois de 70 anos do exílio na Babilônia, o povo foi liberto. Mas essa profecia não se cumpriu totalmente ali, naquele momento grandioso na história do povo de Israel, que foi a libertação do cativeiro babilônico através da vida e do governo de Ciro, o rei persa. Então Jesus está mostrando que aquela profecia não se concretizou apenas no aspecto político. E era necessário então que o próprio Deus viesse para libertar, não só nesse horizonte humano, da opressão que os homens exercem uns sobre os outros, mas era necessária a libertação do mal, do pecado, que de fato escraviza e gera todo tipo de opressão que nós conhecemos. Jesus, segundo Lucas, provou que ele era esse ungido de Deus, o único capaz de libertar. Nós vemos que no próprio capítulo 4, versículo 22, os próprios judeus ali presentes na sinagoga reconheciam que Jesus era o Messias porque ele tinha sabedoria dada por Deus, palavras de graça, palavras que anunciavam a salvação. Mas Lucas também registra, como está no versículo 41 do capítulo 4, que os demônios se submetiam a Jesus e declaravam que ele era o Filho de Deus. Vejam, meus irmãos, o versículo 41, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia
para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Cristo é a palavra do grego para Mexia, que é Messias, o ungido de Deus. Meus irmãos, então, além disso, nós temos as curas divinas realizadas por Jesus. Vejam no capítulo 5, versículo 17, Lucas registrar que aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, fala da sabedoria do Messias, uma das provas de que ele era ungido, a interpretação correta da lei, e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o texto diz, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, Jesus já havia dado provas de que ele era o único capaz de libertar totalmente o ser humano do mal. Mas a expectativa dos judeus daquela época, a sua geração, estava atrelada, estava presa ainda à perspectiva que Deus tinha dado ao profeta Isaías, da libertação do cativeiro. Então, houve uma sucessão de impérios, depois dos babilônios, os persas, depois dos persas, os gregos, depois dos gregos, os romanos, e a expectativa então é que o Messias viesse para destronar César, destruir o Império Romano e levar a nação de Israel a gozar de todos os benefícios da aliança de Deus com os patriarcas, a posse da terra e o governo de todas as nações. Era essa a expectativa. Mas, meus irmãos, nós precisamos atentar para a postura de Jesus. Jesus quebra essa expectativa apontando não para um governo, não para um sistema político, mas para a sua pessoa e para a sua obra. Ou seja, para um relacionamento. O que Jesus está dizendo é que o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, é na minha pessoa e naquilo que eu fui enviado para realizar que as pessoas podem encontrar a verdadeira libertação para a sua vida. Os comentaristas concordam que o evangelista Lucas enfatiza o aspecto econômico quando ele usa a palavra pobre. E isso pode ser, de fato, comprovado, meus irmãos, quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 6, que a versão de Lucas para as bem-aventuranças não traz um adjetivo, por exemplo, pobres de espírito. Ele diz pobres, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O versículo 21, Lucas 6, 21, diz, bem-aventurados agora os que têm fome, não acrescenta fome de justiça. Os que têm fome, porque sereis fartos. E no mesmo versículo 21, bem-aventurados sois vós, os que chorais, porque é a vez de rir. Isso, segundo os comentaristas, mostra que Lucas enfatizou a necessidade de libertação da opressão, sim, econômica, que era exercida naquela época. Mas quando nós comparamos o que o Espírito Santo revelou a Lucas, essa dimensão da libertação que Jesus traria, com o que o Novo Testamento ensina, nós vemos o próprio Senhor Jesus, segundo Mateus, falando em pobres de espírito, que era aquele que assume a sua carência, não só do ponto de vista físico, material, mas também espiritual. Então a necessidade não seria apenas a necessidade física, nem tanto emocional para os que choram, mas a necessidade de um relacionamento com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar, meus irmãos, sobre isso. Quando fala de pecado, ele fala de alguém que é carente da glória de Deus, de um relacionamento com Deus, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus, ou seja, estão separados de Deus. Nós entendemos, meus irmãos, que é necessário aqui compreendermos que o Evangelho tem uma visão completa da realidade, uma visão total, e mostra, sim, o aspecto econômico, social, mas vai muito além de tudo isso, e apresenta a realidade espiritual. O nosso querido Igor, líder da nossa juventude, falou de algumas irmãs que estão por ingressar na vida universitária.
um campo missionário, de fato. E vocês lidarão com muitas ideologias no ambiente acadêmico. É importante que jovens como vocês, e todos nós, tenhamos segurança em afirmar que o Evangelho não está preso a nenhuma ideologia. Que quando nós afirmamos que Jesus é o libertador completo, o único que é capaz de libertar, nós não podemos reduzir este anúncio do Evangelho, como Jesus diz, eu vim para evangelizar, para proclamar, ao capitalismo ou ao socialismo. Meus irmãos, isso nos dá liberdade, isso nos dá independência, isso nos dá autoridade diante do mundo, porque de fato o Evangelho anuncia que Deus é um Deus de justiça e que a injustiça afronta a Deus. Ele não permite que a injustiça fique sem punição. Veja comigo, no livro dos Salmos, capítulo 146, Salmo 146 fala do reino de Deus, esse reino que foi inaugurado por Jesus. E nos fala, meus irmãos, que esse reino é um reino onde o pobre é liberto da opressão. Vejam, Salmo 146, versículo 7, nós lemos que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, o Evangelho denuncia as distorções do sistema capitalista, por exemplo, que prega a liberdade, mas não distribui recursos e oportunidades com equidade. Não há equidade, meus irmãos, no sistema capitalista. Os recursos e as oportunidades não são distribuídas da mesma forma para todos. O Evangelho, então, que anuncia a chegada do Messias e fala desse reino onde Deus é soberano, diz que a injustiça precisa ser denunciada. Mas, por outro lado, o Evangelho, meus irmãos, também denuncia aquilo que está, por exemplo, na proposta do sistema socialista, que diz o seguinte: quem vai fazer essa libertação é o Estado. Então, o Estado precisa ser aparelhado e precisa concentrar todas as forças da sociedade, e aí o Estado vai dominar a economia, vai dominar a ética, a família, a igreja, e ele acaba sendo idolatrado, e por trás do Estado tem seres humanos que são pecadores. Por isso que nenhum sistema humano pode, de nenhuma forma, cumprir o que o reino de Deus estabelece como libertação. Eu fico com o pensamento de F.F. Bruce, que diz o seguinte: o reino de Deus não é somente uma ordem moral reformada, realizada pela cooperação humana, mas uma intervenção divina. Deus chegou, meus irmãos, é o que Jesus está dizendo. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu me enviou para a libertação, para pôr em liberdade aqueles que estão presos, mas não apenas economicamente, não apenas socialmente, mas libertos do pecado e do mal. É o mesmo Senhor Jesus que diz em João no capítulo 8, que aquele que comete pecado é escravo do pecado e que somente o Filho pode verdadeiramente nos libertar. Então, diante desta intervenção divina, nós abrimos mão de toda a ordem moral reformada realizada pela cooperação humana. Qualquer que seja a iniciativa humana, a organização humana, nunca poderá cumprir esse propósito de Deus que só Jesus, em sua pessoa, em seu ministério, pôde realizar. Isso nos leva a uma tomada de posição. Nós não podemos nos identificar e devemos eliminar toda expectativa de salvação prometida por ideologias humanas, partidos políticos, organizações e projetos humanos. Nós vivemos um tempo de polarização,
onde o nosso compromisso, a nossa lealdade está sendo disputada de forma feroz. E aí vem a cultura da lacração, do cancelamento, onde a gente não pode mais ter uma opinião, ela precisa ser alinhada, ela precisa estar de acordo com A ou com B, ou com um lado ou com o outro. Não, meus irmãos, nós não temos lado, nós temos a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, a Ele seremos fiéis. E Ele nos diz que o amor que devemos a Ele, devemos também ao próximo, devemos ser solidários e devemos combater a injustiça, porque Deus é um Deus justo. Mas esse mesmo Senhor, a quem nós somos leais, nos diz que não podemos entregar a nossa liberdade a um projeto político ou a uma personalidade criada pela mídia. Que só o Senhor Jesus Cristo seja louvado e que isso se reflita nos nossos compromissos políticos, se reflita na nossa vida nas redes sociais, se reflita em nossos compromissos. Porque a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos, que Jesus, que é o ungido de Deus, exige de nós uma decisão pessoal para recebermos a graça por Ele oferecida. Vejam que Jesus diz no versículo 19, que é o versículo 2 do capítulo 61 de Isaías, que havia chegado o ano aceitável do Senhor. O que significa o ano aceitável do Senhor? Aqui certamente é uma referência ao ano do jubileu, que nós lemos em Levítico capítulo 25, versículos 8 a 10. Certamente o profeta Isaías e o próprio Senhor Jesus tinham em mente Levítico 25, versículo 8 em diante, quando esse capítulo, que trata da decretação de um ano, no qual todos os endividados e aqueles que foram escravizados por dívidas receberiam a libertação. Vamos ler até o versículo 10. Contarás 7 semanas de anos, versículo 8 primeiro. 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. O 9 agora, então, no mês 7º, aos 10 dias, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Aqueles homens, pelo menos 10 que estavam naquela sinagoga em Nazaré no dia de sábado, conheciam essa passagem, sabiam dessa promessa de libertação e sabiam que chegaria o tempo em que não só eles voltariam do exílio para a sua terra, para a sua possessão, mas que eles seriam libertos de toda forma de opressão. Isso significa que quando Jesus afirmou que hoje se cumpria esse ano do jubileu, no sentido que ia além de Levítico, além de Isaías, ele estava dizendo que chegou o tempo em que Deus aceita todos aqueles que vão por fé até Ele, que Deus acolhe aqueles que recebem o perdão total das dívidas. Essa aqui, meus irmãos, é uma metáfora para a salvação, e Jesus usa sabendo o que estava fazendo, porque esse sentido era conhecido por todos naquela sinagoga. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, chegou o ano do jubileu. Agora Deus aceita aqueles que vierem a Ele, ou que forem a Ele. É isso que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios 6, 2, o apóstolo Paulo faz uma citação do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 8, e em 2 Coríntios 6, 2, ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. E eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O jubileu é uma metáfora para esse tempo da graça, o tempo
da salvação. O tempo em que Deus recebe as pessoas, onde todos são bem recebidos. Mas isso gerou, meus irmãos, uma reação de ira por parte daqueles homens, porque eles não recebiam bem estrangeiros e leprosos. E Jesus está dizendo, olha, como vocês rejeitam a Deus, para mostrar que Ele recebe a todos, Ele realizou sinais na vida dos estrangeiros, dos sírios, e na vida dos doentes, dos leprosos. E aqui, meus irmãos, nós encontramos no versículo 24, Jesus fazendo um jogo de palavras, um trocadilho, com essa expressão de Isaías, o ano aceitável do Senhor. A palavra é a mesma, interessante. Ele diz, o profeta não é bem recebido na sua própria terra. Lá em Isaías está escrito que Deus recebe bem a todos. Mas o que Jesus está dizendo é, vocês estão provando que é verdadeiro o provérbio que diz que o profeta não é bem recebido na sua própria terra. O próprio Deus está ali diante deles. Não tem uma trombeta soando com um som vibrante, estridente, mas tem as palavras de graça de Jesus, dizendo que Ele recebe a todos, mas Ele está sendo rejeitado. Meus irmãos, vejam que está diante de nós a graça de Deus. Deus recebe, e o ser humano? Recebe bem a Deus? Qual a decisão que ele toma? Aqui nós encontramos Jesus revelando o orgulho, o egoísmo daquele povo, mas que também é o nosso egoísmo, que também é o nosso orgulho. Porque, meus irmãos, nós temos sim a tendência de nos relacionarmos com Deus de forma individualista, de forma egoísta, e buscamos as bênçãos de Deus, e por que nós temos essa letargia, por que essa inércia em sairmos do nosso conforto e levarmos esse evangelho do reino que veio a ser proclamado por Jesus para as pessoas que estão fora do nosso ciclo de relacionamento, para os estrangeiros, para os doentes? Por quê, meus irmãos? Eu me lembro, Igor, da dificuldade que nós tivemos em encontrar voluntários para o trabalho evangelístico na Floramar. E hoje você, coordenando a área de evangelização, também encontra a mesma dificuldade. Louvo a Deus pela vida dos jovens que estão aí pedindo oportunidade. Quando é que a gente vai poder fazer? E agora, inclusive, a Convenção Batista Mineira desafiando os jovens a um projeto radical. Vocês devem sim, jovens, aproveitarem essa oportunidade. Pode ser para o presídio, pode ser para uma outra cidade, uma dessas cidades que nós temos acompanhado no nosso pré-culto, que ainda não tem a presença batista, e um número muito limitado de pessoas que conhecem, mas não precisa necessariamente ser no presídio Floramar, ou em Alpinópolis, que eu nem sabia que existia, Toninho. Alpinópolis. É porque Minas Gerais também é um desafio à nossa memória, né? São 853 cidades. Pode ser no prédio onde você mora, pode ser na classe na qual você está matriculado, mas nós precisamos, meus irmãos, responder pessoalmente ao Messias de Deus, ao ungido pelo Espírito Santo, recebendo a salvação. Mas uma vez que nós o recebemos, devemos fazer como ele fez. Eu estou aqui, disse ele, para evangelizar, para proclamar, para apregoar. A palavra aqui, evangelizar, é anunciar o evangelho, as boas novas do reino que já chegou. Mas a palavra proclamar, que é repetida e traduzida como apregoar, significa uma proclamação pública. Significa tornar conhecido a todas as pessoas. Devemos, meus irmãos, nos engajar na obra missionária. Devemos nos envolver, por exemplo, na campanha de missões estaduais, como estamos fazendo, para alcançarmos, por exemplo, a cidade de Santo Antônio do Monte, perto de nós, que ainda não tem a presença batista. Isso exige de você oração, contribuição financeira, mas também o engajamento, a participação em um projeto missionário. Nosso boletim está registrado um apelo que está sendo feito pelo pastor Tarcísio, pelos ministros da igreja, para o apoio ao irmão Roberto Freitas, diácono da nossa igreja, que está organizando um grupo de apoio financeiro à nossa congregação em Abaeté. Nós precisamos de um obreiro, um casal
de obreiros residentes naquela cidade, porque nós temos uma distância de 150 quilômetros e isso impede que aquela congregação receba assistência devida. É necessário ter alguém morando lá, mas para isso nós precisamos levar o sustento. Você pode fazer parte desse grupo que é apoiado, que é organizado pelo irmão Roberto Freitas. Meus irmãos, nós precisamos ter a compreensão de que nós fomos alcançados, nós éramos estrangeiros, nós éramos doentes, leprosos, o pecado estava nos destruindo e nós então recebemos o perdão das dívidas, recebemos a graça de Deus. Precisamos fazer o mesmo que um médico, oncologista, fez nos Estados Unidos, agora no período da pandemia, no estado de Arkansas. Ele que era dono de uma clínica oncológica, que tratava dezenas, centenas de pacientes, mas, como nós sabemos, essas clínicas elas são sustentadas pelo pagamento particular, mas também pelos convênios, e com a pandemia, que atingiu também os Estados Unidos da América, aquela clínica passou a operar no vermelho, porque os seus pacientes precisavam continuar o tratamento, e por contrato não poderia ser interrompido, mas eles já não tinham mais condição de pagar, os planos de saúde também não poderiam sustentar, e aquele médico decidiu fechar aquela clínica, depois de 29 anos de trabalho. E ele então escreveu uma carta para aqueles pacientes, os seus clientes daquela clínica. E aquela carta explicava essa situação e no final dizia que eles estavam sendo perdoados. Estavam sendo perdoados de todas as dívidas, que não precisavam se preocupar. E o total daquele perdão foi de $621 mil. $621 mil. Não me pergunte a cotação do dólar, que eu não sei, mas eu sei que isso é muito dinheiro. E ele perdoou aquela dívida. Eu estava refletindo nessa situação e pensando na comparação do pecado com o câncer, que é uma doença que destrói a pessoa, mas também gera muita dificuldade com o seu orçamento. Na minha própria família, o meu avô, que veio a morrer de câncer, o câncer não levou só a sua saúde, levou todas as suas economias. Minha avó, meu pai, meus tios, passaram muita dificuldade depois. Então eu fiquei pensando nisso. É uma doença que está destruindo aquela pessoa, mas está gerando uma dívida. Certamente gera um dispêndio muito grande financeiramente. Existem pessoas no nosso ciclo de relacionamento que estão se autodestruindo porque estão separadas de Deus, porque não foram até Jesus, a única pessoa que pode restaurar o seu relacionamento com Deus através da fé. Mas elas também estão gerando uma dívida muito grande. É o pecado que gera uma dívida e nós sabemos qual é essa dívida. Você sabe qual é essa dívida? É a morte. O salário do pecado é a morte. E essas pessoas, se vierem a morrer fisicamente, que já estão mortas espiritualmente, mas se vierem a morrer nessa condição, separadas de Deus, sem conhecerem o único ungido, o único que é capaz de libertá-las do pecado, elas serão condenadas eternamente. E, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade diante disso. Que Deus, então, nos esforce, nos encoraje, para que possamos cumprir a missão que Deus confiou à sua igreja. Que nós possamos crer pessoalmente e vivermos intensamente nosso relacionamento com Jesus, que é o ungido de Deus, mas que também assumamos o compromisso de anunciar o Evangelho, de proclamar a libertação a todos os cativos. Que Deus nos abençoe nesse mistério. Nós agradecemos, meus irmãos, a todos os que estão presentes hoje aqui, um grupo expressivo hoje pela manhã, já convidando vocês que não estão inscritos a se inscreverem no culto da noite e também a compartilharem o aplicativo e o link desse culto com outras pessoas. Nós queremos, meus irmãos, lembrar a